Então aí está a realidade do mundo de vocês. Uma realidade que eu chamaria dentro do conhecimento de hoje de uma realidade virtual. Um espírito parado, sem movimentação, que recebe toda a movimentação e todas as formas, a movimentação e as sensações a partir de um elemento externo a ele. Elemento esse que o Buda classificou como poluição adventícia, ou algo que altera a pureza do espírito após o advento ou o nascimento na carne. Altera porque altera a realidade do espírito, que há formas em elemento, fluido cósmico universal, que não tem forma, que as sensações, aonde só existe amor universal. É ilusória, porque nada disso existe na realidade. São utopias, são ritualismos, são coisas pré-programadas pelo Espírito. Não só pré-programadas, mas são pré-programadas pelo Espírito para toda uma encarnação, ou para toda uma aventura espiritual. Ele programa todas as opções de forma sua. Programa todas as opções de ação sua. Programa todas as opções de sensações que o ego vai lhe transmitir. Ou seja, escreve pergunta por pergunta da prova. E aí se liga, ou seja, encobre a sua consciência espiritual que guia a verdadeira realidade com aquilo que vocês chamam de véu do esquecimento e passa a ter apenas como guia o ego, guia consciente, mas vai continuar no inconsciente pulsando, escolhendo se vai pulsar a sensação que o ego lhe dá ou se vai pulsar amor universal. Não sei se eu me fiz entender direito, mas é isso que acontece. Se eu não fiz, eu peço que me desculpam, mas como eu te disse, as palavras são muito difíceis, porque falta muita palavra para falar de muita coisa que você nem sabe que existe. Nós temos aqui dois questionamentos, da Clara e do Sérgio. Vou fazer primeiro da Clara. Pai, sinto que para poder superar isso, parece que temos que exercitar uma entrega, como se eu tivesse que viver isso assistindo para poder superar. É isso? Não negar e viver assistindo? Você usou dois ensinamentos de mestre na sua fase para compreender o que precisa ser feito na encarnação. Primeiro, entrega. Cristo falou isso. A entrega a Deus. Pai, me entrego nos seus braços. Sim, é isso. A entrega a Deus é fundamental. E quando nós for falar então dos ensinamentos, nós vamos falar da fé. A entrega a Deus, porque sem ela você não vai conseguir. Segundo o que você falou, assista a sua vida. É o ensinamento do Krishna no Bhagavad Gita. E pousa em mim e assista a sua vida. E é isso que você precisa fazer. Porque
Porque essa realidade virtual guiada pelo ego é como se fosse um filme que vai acontecer sem a sua participação. Porque você, espírito, está incompalado, simplesmente pulsando. Enquanto toda a ação está rodando a partir de um programa pré-programado. Então assista esse programa como você assiste a televisão. A televisão é uma realidade virtual que você assiste sem participar dela. Queria que fosse assim, né? A maioria se envolve emocionalmente com os programas. Assim como a maioria dos espíritos se envolve emocionalmente com o ego e vai atrás das sensações. Isso vem de encontro à pergunta agora do Sérgio. Se o senhor poderia ser mais claro, pois ele toma decisões baseadas nas emoções. Ele está errado? Você não toma decisão baseado na emoção. A decisão é uma ação. Ela está pré-programada. Você só tem a ilusão de estar tomando a decisão agora. O que você pode fazer é se prender a essa ação proposta como se fosse acontecimento de agora, ou seja, eu tomei a decisão, ou você dizer, o meu ego tomou a decisão. Agora, se o que o meu ego decidiu vai acontecer, ou seja, está na programação ou não, eu não sei. Vamos esperar chegar lá na frente para ver. Vou dar um exemplo para você. Alguém lhe convida para ir à sua casa, a casa dele, e você responde, eu vou. Não foi você que respondeu, não foi a pessoa que lhe convidou. Tudo isso foi articulado pelos egos. O ego de cada um, mas o comando do planetário dos espíritos. E aí, então você ouve, vamos dizer assim, ou toma consciência de que o ego disse que vai. Agora, você sabe muito bem que você decidir ir não é garantia de que ir lá. Você pode ir ou não ir. E sabe muito bem que a questão de ir ou não ir, e depende de você. Porque muitas vezes você se programa para ir e não vai. E muitas vezes você se programa para não ir e acaba indo. Então o que você precisa fazer é dizer, o ego disse que vai. Agora, se no desenrolar desse filme o ego tiver ido, o personagem, é que eu chamo o ser humano de um personagem do espírito. Se o personagem for, louvado seja Deus. Se o personagem não for, louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que você precisa é fugir dessa questão de achar que você decidiu. Você só pode decidir permanecer em paz, amor, felicidade universal, indo ou não indo. Agora, você não pode decidir ir a lugar nenhum. É por isso que o Cristo diz, não jure por nada, que seja do céu ou da terra. Não garanta nada. Se lhe perguntarem alguma coisa, diga apenas sim ou não. Isso está na Bíblia, no Sermão do Monte. E quer dizer exatamente isso. Se alguém lhe disser, você vai na minha casa? Se o ego disser sim, você diz, o ego disse sim. Agora, se ele vai ou não vai, eu não me comprometo com isso. Dentro dessa criação de realidade, faltou apenas um detalhe para nós conversar. Nessa ação, sempre participam mais de um espírito, ou mais
de uma forma. Mesmo quando você está pensando em alguém, esse alguém está participando, já que tudo é virtual, naquele momento com você. Então veja, você programou a sua existência nesses itens que nós conversamos até agora. E o outro, o próximo, programou a existência dele nos mesmos itens que você. Ele também não pode mudar, e você também não pode mudar. Então é preciso, por exemplo, que você seja levado a conhecer, vamos dizer assim, sua futura esposa ou seu futuro marido. Porque você e ele ou ela, se fizeram uma programação de ação do ego, aonde em determinado momento haveria uma coisa chamada casamento ou união dos seus egos ou das suas criações, uma vida em comum. Então precisa você ser direcionado. E isso acontece através dos espíritos trabalhadores do universo. Ou seja, através do seu ego e através da programação da ação, eles lhe direcionam para ir, estar e fazer o que você tem, aonde você tem que estar e fazer aonde você tem que ir, aonde você tem que estar e fazer o que tem que fazer. Isso também está no livro do Espírito, Intervenção dos Espíritos sobre o Mundo, canal. São eles que conduzem o fantoche, o personagem, ser humano, no seu caminho dentro da virtualidade. São eles que direcionam os cenários que irão aparecer na sua existência. Lá é bem claro, Kardec diz exatamente com essas palavras: o espírito é guiado. Se o espírito tem que morrer subindo uma escada, nenhum espírito, se um ser humano tem que morrer subindo uma escada, nenhum espírito vai quebrar a escada, vai levar você para a escada quebrada. É bem claro nesse detalhe. Então com isso nós fecha toda a parte da realidade da sua vida. É o seu ego com todas as programações, o ego com todas as programações de quem você está se relacionando. E esse relacionamento foi completamente induzido pelo mundo espiritual, por ordem de Deus, que conhece a programação de cada espírito do universo. Deus comanda os espíritos para que eles manipulem dentro do programa do ego as formas e encontros e desencontros para que a ação aconteça dentro das programações que teria que existir. Isso então é a realidade da vida carnal. Isso é a grande aventura do espírito. É viver esse mundo virtual. Lá atrás nós comparou essa grande aventura como subir um pico. E agora nós falou que é a caminhada. É essa vida virtual. Essa é a grande aventura, é o entendimento que o espírito tem que fazer se quiser alcançar a sua elevação espiritual. Porque como nós já definimos, o espírito só se eleva passando por pó.
Vou aproveitar aqui a pergunta da G, né? Nós estávamos falando de acabar o romantismo do casamento, Joaquim. Eu estava brincando aqui com a Ana que os nossos casamentos foram para o espaço, né? Viraram apenas uma união de egos e mais nada. Desculpa. O romantismo do casamento é uma sensação que você programou no ego e que você precisa vencer. O casamento foi por que você falou, filha? Por espaço? Mas nunca houve. O romantismo foi pro espaço. Mas o casamento também nunca houve. Nunca houve essa união com as verdades que vocês querem dar. Isso faz parte do ego, da programação planetária ou da região que você vive. O que existe na verdade? Provas para espíritos. Então o casamento é uma união de egos, como a Fia está falando, para formações de espíritos. Vou dar um exemplo. Uma mulher arrumadinha casa com um homo bagunceiro. Uma mulher arrumadinha é um espírito vivendo um determinado ego, com a determinada sensação e com a ação que aquilo tem que estar daquele jeito para ela chamar de arrumada. E o homo bagunceiro é um espírito vivendo um ego que lhe dá uma determinada ação, uma determinada sensação. E eles são em contraposições para que o ego atice a sua arrumação ou a sua bagunceira, para que ver se você se pende aos seus padrões ou para ver se você mantém-se em paz, harmonia e felicidade. Isso é o casamento. Isso é o que vocês chamam de casamento, porque espírito não casa. Na Bíblia, o Cristo fala isso. A mulher que casa com 7 irmãos, quando chegar no céu, e os 7 morrem, né, cada um de uma vez, e quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? O Cristo diz de ninguém, porque no céu não tem casamento. Então o espírito não casa. Não há casamento. Há sim união de 2 egos que são necessários para a libertação de cada um deles do seu próprio ego. Se você assar o romantismo aí fica difícil. Aliás, no universo não há tempo para essas besteiras ou individualismo de romantismo. Tudo é prático e tudo é amor universal. Eu não diria isso. Eu diria que se Deus criou o romantismo, ele faz parte da nossa prova. Isso, faz parte da sua prova. Então é para você vencê-lo e não se entregar a ele. Então no universo, fora do mundo encarnado, não existe. Já foi vencido. Então hoje nós cumprimos mais uma etapa do nosso trabalho. Nós vem falando sobre a encarnação. Nós vem explicando que é a encarnação, a grande aventura, a maior aventura do Espírito. E hoje nós construímos a realidade que vocês vivem, que é na verdade a prova de cada um. Se você é rico, você precisa vencer as sensações que a riqueza traz. Se você é pobre, você precisa viver as sensações que a pobreza traz. Se você é de classe média, você precisa viver as sensações que a classe média traz. Se você é homo, você precisa viver, se libertar das sensações que a masculinidade traz. Se você é mulher, você precisa se libertar das feminilidades que a forma traz. Isso é a encarnação. Agora, hoje nós também diz que 3 partes: seu corpo, suas ações e suas sensações são escritas por você mesmo.
e que elas correspondem ao seu grau de elevação espiritual. Amanhã, então, nós vai falar exatamente disso. Por que um espírito escolhe casar com outro? Por que um espírito escolhe formar um ego e uma ação aonde ele seja o mendigo? Por que um espírito escolhe construir para ele uma vida na babesca? Será sobre isso que nós vai falar amanhã. A realidade está construída. A realidade virtual com a qual vocês vivem o dia inteiro. Agora, por que essa realidade virtual? Por que não outra realidade virtual? Eu sei que tem muita gente que diz, por que eu não nasci naquele país? Por que eu não nasci rico? Por que eu não nasci pobre? Por que eu não nasci branco? Por que eu não nasci preto? É tudo isso que nós vamos estudar amanhã. Por que você nasceu do jeito que você é? Ou seja, por que você construiu essa realidade virtual para você, ao invés de construir outra? Nós temos uma pergunta aqui que eu havia pulado, né? Mas está em tempo ainda. Léo pergunta: as doenças vividas em vida são escolhidas antes da encarnação pelo próprio espírito? A doença é uma ação e acontece num corpo físico. A doença não é do espírito, é do corpo. Se o corpo é desenhado pelo espírito e se as ações são programadas pelo espírito, sim, todas as doenças que você vivenciar dentro da realidade virtual, porque doença não existe, é uma realidade virtual, é uma forma, uma ação e uma sensação dada pelo ego, elas foram criadas antes da encarnação, assim como as suas possíveis curas. Temos aqui uma pergunta da Bernadette Kim. Ultimamente tenho passado mais tempo no hospital que em casa, e eu detesto o hospital. Isso acontece para que eu vença esse detestar? Você ouviu a palestra completa hoje, noviça rebelde? Você não está no hospital. Você está vivendo, você espírito está no universo pulsando e vivendo uma realidade virtual que você chama de hospital. E você faz isso não porque seu pai esteja doente ou porque alguém precisa de você lá, mas é como povo. E se a sensação que está vindo quando você está vivendo essa realidade virtual é uma sensação de desgosto, de não querer, você está recebendo essa sensação do ego, não é você que não está gostando, mas está se escravizando a isso que o ego está dando. Ou seja, eu olhei para botar dentro do ensinamento, mas falando calamente, calo que é pobre. E aí se fala aquilo que nós estávamos conversando agora. A ação de cada um nos acontecimentos para a sua vida. Seu pai tem que ir para o hospital porque ele programou isso para a prova dele. Mas você nasceu como filha dele e está vivendo essa época, entre outras coisas,
para aproveitar essa carona na realidade virtual dele. E aí fazer sua prova. Isso chama-se interdependência das coisas. Todos dependem um dos outros para que a ação do seu ambiente virtual, para a ação do ego, para que o ego deixe as ações e cada um faça a sua aprovação. Sérgio pergunta: dentro da programação espiritual, existe prioridade para a reencarnação para os menos evoluídos e existe um tempo de uma para outra? Não. Não existe prioridade, porque se existe, quem comanda a encarnação é Deus. Se Deus tem alguma prioridade, ninguém sabe, porque ninguém conhece Deus. Então eu só posso responder para você que cada um encarna na hora que Deus determina que encarne. Aliás, cada um só começa a fazer essas programações todas assim que é determinado por Deus que ele faz. Porque o ato de nascer, que é o que você chama de encarnar, já faz parte da programação. E que a encarnação não começa no nascimento, mas na programação da vida. Agora, qual é a segunda parte da pergunta, filha? Se existe um tempo de uma para outra. Uma reencarnação para outra. Não. E cada um só, e Deus só dá a ordem para que cada um monte o seu livro da vida, que é essa programação, quando Deus considera o espírito apto e pronto para a aventura. Vamos dizer assim, não sei se vocês se lembram, na época das grandes descobertas, dos grandes navegantes. O navegante queria fazer uma volta ao mundo, ou ir descobrir novas terras, como Pedro Álvares Cabral. Ele fazia toda a sua programação, mas só começava a se programar depois que recebesse do EI a autorização para isso. E só zapalia depois que o EI considerasse que estava tudo pronto para ele zapar. É a mesma coisa. O espírito só começa a se programar quando Deus acha que ele pode se programar e só se liga ao ego, ou seja, começa a encarnação quando Deus sabe que ele está pronto para obter bom sucesso na sua aventura. Então não há tempo pré-fixado. Até porque lá em cima não há tempo, né? A união de duas pessoas que inicialmente se amavam, com o dia a dia pode trazer certas rotinas e uma delas fica desanimada com as coisas do casal, casa, inclusive com as calúnias que a sogra inventa. Coisas de nora para que o casamento seja desfeito. Como voltar àquele amor inicial que já não será mais o mesmo após a calúnia? Perdão, esquecer a calúnia seria uma forma para retomar o amor? Olha, essa pergunta ela pede está desculpas muito boa. porque ela não ouviu a palestra toda. Essa pergunta está muito boa. Duas pessoas que casam porque se amam. Realidade virtual. Sensações dadas pelo ego. Duas pessoas que casam não tem amor. O amor é uma sensação criada pelo ego para justificar esse amor que você está falando, né? Conscientemente a união. Então, aquele que se acha apaixonado por uma pessoa é um escravo do ego. Porque essa paixão dada pelo ego é prova para ver se você vai entrar
exultação do prazer ou se você vai manter-se equânime na vida. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, com o decorrer dos anos essa paixão passa. Não passa. O ego para de mandar. O ego para de mandar essa ilusão. E começa a mandar outras. Que outras são essas? São aquelas que você precisava ser povada com aquela união. Eu dei um exemplo. Marido bagunceiro, mulher arrumada. Enquanto estão sob a ação do ego, que suzele a paixão, a emoção da paixão, isso não é visível. Mas ao longo do casamento, o ego para de enviar a sensação da paixão e começa a enviar a sensação da contrariedade do que o outro está fazendo. E aí vocês dizem que o amor acabou. Não acabou, nunca existiu. É o ego que para de enviar uma sensação e emite outra. E como o Krishna diz, o verdadeiro sábio não se lamenta nem por ele nem pelos outros. Então o verdadeiro sábio vive a vida na tranquilidade. Ele não se exalta no prazer, não se exalta nessa paixão e nem se deprime quando o ego diz que ele tem que sentir-se mal com o que o outro está fazendo. Aí você se toca num ponto específico, nas calúnias. Não existem calúnias. Ninguém pode caluniar ninguém. Porque tudo que alguém disser é mentira. Porque é programação do ego. Não importa se a pessoa viu, se tem certeza absoluta. Porque a certeza absoluta que ele teve é o ego que disse que aconteceu aquilo. Aquilo não aconteceu. Então não há calúnia, há provas. Há alguém cujo ego está criando verdades que são contrárias às suas verdades, e o seu ego está lhe lançando uma sensação de ter sido caluniada, de ter sido atacada, de ter sido ferida. E você está embarcando no ego. Está aceitando isso como se isso fosse real. E isso é virtual. Isso é cinema. Isso é uma peça passando na sua frente. Perdão? Perdão vocês não conhecem. Porque ninguém pode perdoar uma calúnia. Porque se já se sentiu caluniado, não há mais perdão. Porque o perdão não é você, não, vamos dizer assim, não acusar, não penalizar. Mas o perdão é você nem se sentir ferido. Se você já se sentiu caluniado, ferido, não há como perdoar. O que você precisa não é perdoar ao próximo, é você deixar de se sentir desse jeito. Olha, moça, nesse caso, eu aconselho para você uma história de um mestre oriental. Ele diz que uma mulher casada foi procurar ele para fazer um veneno para que matar a sogra, porque ela detestava a sogra. A sogra caluniava, queria comandá-la dentro de casa. A sogra pisava nela. E esse mestre fez o remédio e disse para a moça: você tem que dar todo dia. Porque se você não der todo dia, ele não vai fazer efeito. E mais importante que isso, você precisa se tornar amiga da sua sogra. Por quê? Porque se você continuar inimiga e ela morrer, vão desconfiar de você.
E aí vão lhe acusar de ter matado a sogra. E a moça fez direitinho. Todo dia botava o remédio na comida da sogra. Passou a se tornar grande amiga da sogra. E nada da sogra morrer. Um dia, depois de passado algum tempo, essa mulher voltou ao mestre e disse: mestre, por favor, me dê um antídoto para o remédio que eu estou dando à minha sogra. E o mestre disse: por quê? Porque agora que eu tirei os preconceitos que eu tinha com ela, me tornando amiga dela, eu descobri como ela é uma pessoa carente e que precisa de mim. E eu agora quero ajudá-la. E se ela morrer agora, eu não vou poder ajudá-la. E o mestre disse: você não precisa de antídoto nenhum, porque eu nunca dei veneno para você. Eu dei remédio para fortalecer sua sogra. Então faça isso. E tire toda essa preconceituosidade, ou seja, tudo que você acha que estão fazendo. Compreenda que isso é prova para você, e compreenda que ela é instrumento da sua prova, e que por isso é uma pessoa carente, e que precisa urgentemente do seu amor. Porque aí você vai ver como ela é que está mantendo a sua união. Porque se você não precisasse mais dessa sogra, ou seja, se você não precisasse mais dessa prova, talvez você não tivesse mais junto com o seu marido. Porque você não vai casar com o seu marido e ficar casada por paixão, mas por necessidade de prova. Saibam de uma coisa, meus filhos. Para qualquer coisa que vocês me perguntarem, só existe uma resposta: ame. Ame a Deus. Confie no Pai. Saibam que se Deus é a seu favor, ninguém pode ser contra. Então ame, mesmo aqueles que vocês consideram contrário a vocês. Mas mais do que amar a eles, ame o que eles lhe fazem. Porque eles, seja quem for, são instrumentos da sua prova. Sem uma pessoa que lhe contagie, você não teria vicissitudes. Sem uma pessoa que lhe passe a mão na cabeça, você não teria vicissitudes. Então ame quem lhe passa a mão na cabeça, e ame quem lhe desagrada, dizendo: louvado seja Deus por você ser o instrumento da minha aprovação. Louvado seja Deus por você estar participando da minha realidade virtual, que é minha prova, para que eu possa exercitar ao meu amor universal, libertando-me da ação do ego. Se nós estamos estudando a encarnação, a grande aventura do Espírito, a maior aventura do Espírito, já falamos diversas coisas sobre encarnação. E hoje, no domingo, nós falamos sobre 3 instrumentos para a promoção da reforma íntima. Ou seja, 3 instrumentos para a caminhada pela elevação espiritual, que foi o ecumenismo, o espiritualismo e o universalismo. E eu acabei no domingo falando o seguinte: esses instrumentos
são instrumentos que precisam ser utilizados para libertar-se da ação do ego. E como nós já vimos, a ação do ego é construir realidades que são reais, para que o espírito acredita como real. Então, o espiritualismo, o ecumenismo e o universalismo são instrumentos para se libertar da realidade criada pelo ego. Hoje nós vamos falar, como eu deixei prometido, sobre essa realidade. Como o ego cria realidades para o espírito. E como esse ego é programado para criar determinadas realidades para determinados espíritos. Então hoje nós vamos falar, vamos dizer assim, sobre aquilo que você acredita que é real. A ação do ego lhe conferindo uma realidade de vida. E vamos de falar como isso é construído e como isso é vivido. Como eu disse anteriormente, o ego é composto por duas partes. Uma parte que nós chamamos de técnica, que é que cria a forma das coisas, e uma parte que nós chamamos sentimental ou de sensações, que é o que dá as sensações, sentimentos, emoções para o ser humano. Constrói uma realidade emocional para o ser humano. Vamos, dentro dessa construção da realidade, começar estudando apenas a parte técnica do ego. Essa parte técnica do ego tem duas divisões. Ou seja, as formas são divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de formas planetárias. O que é isso? Aquela forma que é dada pelo planeta. Faz parte global do planeta. Essa é a parte técnica do ego que forma as coisas do planeta. Um exemplo, parede. Parede é parede no planeta inteiro. Então isso é uma parte técnica global. Agora, tem partes técnicas que são específicas de cada ser humanizado. São desenhadas pelo ser humanizado. E nós vamos chamar essa parte do ego de partes individualizadas, partes planetárias ou globais e partes individualizadas. Vou dar um exemplo. Como eu disse, parede é uma parte global. Parede é igual em tudo quanto é lugar do universo. Agora, o seu corpo é individualizado. Você desenha o seu corpo. Os seus olhos, a sua mão, tudo isso é individualizado. É você, é seu, você criou
a foma, vamos dizer assim. Enquanto que na parte técnica universal, a foma é guiado pela administração do planeta.